Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito. Bom dia! Hoje são 29 de maio de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O órgão que elaborou as questões foi a FUNCAB, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Eis a questão aí. Temos assim: a relação semântica entre as duas orações coordenadas de... As minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. É análoga a que se observa na seguinte passagem. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja bem que ela trata aí, logo no início ela diz a relação semântica. A semântica é uma parte da gramática brasileira. Nós temos 5 partes na gramática brasileira, 5 partes. Temos a fonologia, que é a fonética, temos a fonética, a morfologia, a sintaxe, a semântica e a estilística. A semântica, gente, é a parte da gramática que trata do significado das palavras. Significado. Não é em relação à escrita das palavras. A parte da gramática que trata de escrita da palavra, da pronúncia, é a fonética, entendeu? A parte da gramática que trata das palavras dentro de oração é a sintaxe, entendeu? É assim: fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. 5 partes. A semântica trata do significado das palavras. Veja bem, o significado das palavras. E é o que acontece aqui. Essa questão, ela traz aí uma oração. Veja: as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. Então você vai pegar essa oração aqui, você vai estudar essa oração e veja aí o sentido que ela traz. Veja: as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. Então você vai pegar, estudar essa oração aqui, ver o sentido dela, o que ela significa, e depois procurar a única opção em que a oração também tem o mesmo significado dessa aqui. Então você vai descobrir aí o significado. Estude bem essa oração, o que ela está dizendo. Isso aí é semântica. Veja: as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. Então você vai descobrir o significado dessa oração aqui e procurar a única opção em que a oração que está nessa opção também tenha o mesmo significado dessa aqui. É isso que a questão quer. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que a oração lá tenha o mesmo significado dessa oração aqui na questão. Então vamos analisar essa oração aqui, essas orações. Vamos lá. As minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. Temos aí, gente, duas orações. A primeira, as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se. Olha o verbo aí, repetir. Primeiro verbo, primeira oração. E aí a segunda oração, e não o encontrava. E não o encontrava. A outra oração, olha o verbo aí, encontrava, encontrar. Dois verbos, duas orações. Muito bem. A primeira oração, as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se. Oração coordenada, assindética. Assindética por quê? Porque não há conjunção aí. A primeira oração. Oração coordenada assindética, sem conjunção. E a segunda, oração coordenada sindética adversativa. Veja bem, oração coordenada sindética. Sindética por quê? Porque começa com uma conjunção. Qual é? I. Conjunção I. Veja aí. As minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se. Primeira oração. E a segunda? E não o encontrava. Olha aí. Conectivo, conjunção I. Como está aí? E não o encontrava. Começou com conjunção, então é sindética. Com conjunção. Sem conjunção é assindética. Entendeu? Então veja aí, e não o encontrava. Gente, qual é o sentido desse e aí? E não o encontrava. Veja, as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. Esse e aí, semanticamente, o sentido dele, veja, esse i, ele traz união ou ele traz adversidade? Ele é contrário. Ele une ou ele é contrário? Veja bem, as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. É fácil você ver que esse e aí, ele não soma, ele não adiciona, ele é adversário. Veja, eu poderia dizer assim, as minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se, mas não o encontrava. Porém, não o encontrava. Então é sentido contrário, é sentido de adversidade. Então descobrimos aí que essa segunda oração é a oração coordenada sindética adversativa. Ela traz a adversidade. Minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se, mas não o encontrava e não o encontrava. Então, muito bem, sabemos agora que essa segunda oração aí, ela é sindética adversativa. Então vamos procurar a única opção que traga também uma oração análoga, parecida a essa aí. Também uma oração sindética adversativa. É isso que a questão quer. Então vamos lá procurar a única opção em que a oração tenha o mesmo sentido dessa aqui. Seja, traga aí o i no sentido de mas, porém, adversativa. Vamos lá. Opção A, vamos ler. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. Então veja aí a primeira oração. Ela se revelou pouco a pouco. E a segunda começa com i também. Veja aí. E nunca se revelou inteiramente. Esse i aí, e nunca se revelou inteiramente. Esse i tem o mesmo sentido de adversidade, lá do i na oração que acabamos de estudar? Tem o sentido de porém, mas aí? Tem. Então encontramos de imediato
A opção que a questão quer, opção A. Na opção A, a segunda oração aí é coordenada sindética adversativa. Esse I aí, ele não soma, ele é adversário. Esse I aí é contrário. Ele pode ser substituído por mas, porém. Veja, ela se revelou pouco a pouco, mas nunca se revelou inteiramente. Porém, nunca se revelou inteiramente. Entendeu? Então, encontramos a opção que a questão quer. Opção A. Aí, a segunda oração, igualmente aquela oração lá que nós lemos, essa segunda oração aí é coordenada sindética adversativa. Certinho, gente? Então, a opção A é a opção que a questão quer. Nas outras opções, não existe essa adversidade. Não existe o contrário. Veja aí. Opção B. O Nordeste começou a soprar e a porta bateu com fúria. Esse I aí não é contrário. É de soma. Está apenas somando. Veja. O Nordeste começou a soprar e a porta bateu com fúria. Isso aí, esse I não é adversidade. Não cabe aí o mas nem o porém. Entendeu? Vejamos aí a opção C. Despertaram todos e a lourinha fez um movimento para se levantar. Esse I aí de e a lourinha, esse I aí também é aditivo, soma e não adversidade. Não cabe o mas aí. Opção D. Assinei as cartas e meti-as nos envelopes. Esse I aí, e meti-as nos envelopes, esse I também é soma e não adversidade. Não cabe o mas aí, não cabe o porém aí. Opção E. No tempo de Dom Pedro, corria pouco dinheiro, e quem possuía um conto de réis era rico. Veja aí, e quem possuía um conto de réis era rico. E quem? Esse I aí também é aditivo, soma, e não adversidade. Não cabe aí nem mas, nem porém, nem todavia. Então, a única opção que traz aí uma oração com o I adversidade, adversário, contrário, a única opção que traz o I aí, que pode ser substituído por mas, porém, todavia, é a opção A. A opção A é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.